Bom dia, alunos do nono ano. Então a gente vai retornar ao estudo da química, né? Nessa parte a gente vai estudar sobre a organização dos elétrons no átomo, né? A gente viu através dos modelos de Rutherford e Bohr que os elétrons ele fica circulando ao redor do núcleo em camadas ou níveis eletrônicos, certo? Então eles ficam girando, lembra que eu falei, é semelhante ao sistema solar. Né? Nós temos 7 camadas eletrônicas, né? Vocês têm no livro de vocês, aqui eu estou mostrando o núcleo, certo? Para a gente lembrar, o núcleo é onde está a massa do átomo, os prótons e os nêutrons, e aqui nós temos as 7 camadas eletrônicas, né? Cada camada é designada pela letra do alfabeto, né? A primeira camada é a camada K, a segunda L, M, N, O, P e Q. Então nós temos 7 camadas eletrônicas. Começa com K, L, M, N, O, P e Q. Certo? Então elas giram ao redor do núcleo como se fosse o sistema solar, né? Semelhante ao sistema solar ali. Ok? A gente viu que essas camadas é só para o estudo didático da gente. Lembra que eu falei, essa teoria é certa? Não, não é uma teoria certa. Né? Ele diz que os elétrons circulam ao redor do núcleo como se fossem nuvens, né? Nuvens de poeira. Olha, quanto ao nível de energia, vamos dizer que aqui seja o núcleo. Certo? Aquela camada que está mais próxima do núcleo, ela tem menos energia. Certo? Então, aquela que estiver mais próxima do núcleo, ela tem menos energia. A camada que estiver mais distante do núcleo, ela tem mais energia. Próximo, menos energia. Distante, mais energia. Então, a camada L é a que tem menos energia de todas as 7. A que tem mais energia é a camada Q, que é a camada mais distante, né? Então, a que está mais próxima do núcleo é a camada que tem menos energia e a que está mais distante é aquela que tem mais energia. Ok? Então, nós temos 7 camadas eletrônicas. Cada camada eletrônica ela comporta uma determinada quantidade de elétrons, né? Por que não de prótons? Porque próton não se mexe. A quantidade de próton não altera. Certo? Não vai alterar a quantidade. O único que pode alterar para mais e para menos são os elétrons. A gente vai ver isso também lá nas ligações químicas. Então, cada camada eletrônica comporta uma determinada quantidade de elétrons. Eu trouxe aqui para vocês também. Ó. Nós temos, no livro também tem, nós temos a camada K, ela comporta até 2 elétrons. A camada L, 8. A camada M, 18. N, 32, O, 32, P, 18 e Q, 8 elétrons. Então, isso é a quantidade que ela pode ter no máximo. Ela pode ter menos? Pode. A camada K pode ter 1 e pode ter 2. Né? O máximo 2. Como é? O hidrogênio só tem 1 elétron, então só pode ter 1 ali. Ela não pode ter 3. Certo? A camada K, 2 elétrons, a camada L, 8 elétrons, a camada M, 18, N, 32, O, 32, P, 18 e Q, 8 elétrons. Então, essa é a quantidade máxima que pode ter. Pode ter menos? Pode. Certo? Só não pode ter mais. Eu posso colocar lá 33? Não pode de maneira alguma. Certo? Não pode. Aí na camada L que comporta 8, eu posso colocar 9? Não. Você pode colocar 8, 7, 6, né? 5, 4, 3, 2, 1. Não pode colocar mais do que ele comporta. Ok? Essa quantidade de elétrons nas camadas eletrônicas, ela vai servir para a nossa distribuição eletrônica. Certo? Então, a quantidade de elétrons das camadas eletrônicas ela vai ser utilizada na distribuição eletrônica dos átomos, né? Ou a distribuição eletrônica. Né? Nesse caso, cada camada só pode comportar o que eu falei para vocês. Né? K2, L8, M18, N32, O32, né? P18 e o Q? 8 elétrons. Não pode passar disso aí. Existe
duas regrazinhas para a distribuição eletrônica. A primeira regra diz o seguinte: a última camada não pode conter mais do que 8 elétrons. Certo? Por mais que você tenha, vamos dizer, na última camada essa eu tinha 18 elétrons, a camada M com 18. Aí eu tenho lá 18 elétrons, não pode ficar 18 elétrons. Porque a regra me impede disso aí. E eu tenho que obedecer às regras. Né? Como existe na matemática as regras, como existe no português. Né? Então eu tenho que obedecer às regras. Né? As regras do trânsito. Então se eu não obedecer às regras, eu vou errar. Né? Só vai causar prejuízo futuramente. E essas regras vão servir para vocês agora no ensino fundamental e futuramente no ensino médio. Ok? Então a última camada não pode comportar mais do que 8 elétrons. Mesmo você, a camada O não é 32, se eu tenho 32 eu vou colocar. Não pode. Porque a regra me impede de fazer isso aí. Ok? A regra diz que a última camada não pode conter mais do que 8 elétrons. Olha, vamos ver agora uma distribuição com um valor menor. Né? Depois a gente passa para um valor mais diferenciado, né, de elétrons. Então, na primeira aqui nós temos, AL, depois a gente vai tratar desse símbolo aqui dos elementos químicos. Então, AL é o alumínio, né? O alumínio ele tem 13 elétrons, né? Ele tem 13 elétrons. Então, aí se você perguntar quantos prótons? 13. Quanto número de atômicos? 13 também. Né? Então, nesse caso aqui eu tenho 13, vai fazer a distribuição eletrônica, nas camadas eletrônicas, KLMNOPQ. Então, como eu tenho 13, a camada K só comporta 2 elétrons, já preenchi. Né? Não tenho que quebrar a cabeça, já coloquei lá, 2 elétrons. A camada L, ele comporta no máximo 8 elétrons. Olha, eu tinha 13, já coloquei 2, somou 11. Então, eu já completei aqui, Agora vamos ver, 2 e 8, 10. Falta o quê? 3. A próxima camada, M. Então, eu vou completar aqui com 3 elétrons. Certo? Então, aqui nós temos 2, 8, 10, 13. Então, M será a última camada eletrônica. Né? Aí eu completei, sim. Aí não precisei usar a regra porque ele ficou menos do que 8 elétrons aqui. Não pode ter mais do que 8 elétrons na última camada eletrônica. Ok? Quando a gente for estudar a tabela periódica, você vai ver que a quantidade de camadas eletrônicas vai dizer aonde é o período onde se encontra o alumínio. Né? E ele encontra qual família? Olha a família, 3A, tá vendo aqui? Olha, aqui embaixo nós temos outro elemento, Cl, que é o cloro, né? Usado para lavar roupa, né? O clorozinho aqui, né? Para purificar, a usar no tratamento da água da piscina, né? Também. 17 é o número de elétrons do cloro. Tá vendo aqui, 17. Só para repetir, né? Quando a gente repete é como uma música. Quanto mais você quer, você aprende. 17 de elétron, 17 de próton, 17 de número atômico. Né? Então tem o número 17, um número alto, né? Razoável, né? Então aqui eu vou logo preencher. K2, já preenchi, coloquei 2, né? Porque lá está dizendo que comporta até 2 elétrons. Aí sobrou o que? 15. O L, me lembrei que o L comporta até 8 elétrons. Eu coloquei o 8 aqui, 2 e 8, 10. Para 17, faltam 7. A outra camada, M comporta até 18, eu tenho 7. Pronto, completei. Aqui eu não vou também usar a regra, por quê? Porque diz que a última camada pode ter no máximo 8 elétrons. Coloquei 7. Então não vai me atrapalhar de maneira alguma aí. Ok? Então a gente vai preenchendo. Você não pode saltar as camadas eletrônicas. Eu vou começar logo de M. Não pode. Tem que ser na sequência. KLMNOPQ. Não pode saltar de maneira alguma. Não pode inventar. Certo? Eu vou colocar qualquer número aqui que não pode. Certo? Isso vai só lhe prejudicar futuramente. Ok? Vamos agora usar um número mais alto. Aqui nós temos o Césio. Césio, né? O Césio ele tem 55 elétrons. Né? Não parece aí, mas é 55. Viu? O número é 55. Então é um número um pouco elevadozinho. Né? 55 elétrons. Então, faça a distribuição eletrônica do Césio, 55. Então, como eu tenho uma quantidade boa de elétrons, eu posso preencher essas camadas.
né? Até ali a metade, né? Das 7. A metade depois eu paro, vou somar e ver se ultrapassou, ainda falta alguma coisa. Então qual é a primeira camada eletrônica? Eu ouvi falar K, isso. K comporta até quantos elétrons? 2. Pronto, tá aqui, ó. Ok, ó, 2 elétrons, ó. Ok, vamos para lá. Qual é a próxima camada? L comporta até quantos? 8. Pronto, tá aqui, ó. 8 elétrons. Ok, deixa eu jogar mais outra. Aí vem M. M comporta até 18 elétrons. Tá vendo aqui, ó? Olha, 18 elétrons. Então vamos ver quantos a gente já tem aqui. 18 com 8, 26, 28. 28 para 55, falta 27. A próxima camada é a camada N. Estão lembrados de quantos elétrons comporta a camada N? 32. Eita, rapaz, 32 eu tenho 27. Pronto, eu vou colocar logo aqui, ó, 27. Tá vendo? Se você somar aqui, vai dar 55. Certo? Vai chegar aos 55 aqui, ó. Ok? Mas só que eu não posso colocar aqui, eu quero me livrar da prova do trabalho, não pode. Porque isso aqui não está contra as regras. Certo? O que é que diz a regra? Eu falei nesse tempo, a primeira regra diz o seguinte, isso aqui seria a última camada, né? Porque encerrou. Se você somar aqui, deu 55. Pronto, não tenho mais nada para fazer. Mas não pode, porque a regra me impede. A regra diz que a última camada eletrônica não pode comportar mais do que 8 elétrons. Eu tenho 27. Certo? Eu tenho 27. Não pode ter mais do que 8 elétrons na última camada. Então não pode. Então aqui, ó, não pode. Certo? Ó, cortei. Não pode ter 27 aqui. Mas tem aí, e aí eu vou colocar 8, aí vai ficar 19. Não, mas aí vem a segunda regrazinha. A segunda regra diz o seguinte. Quando você tem esse número assim um pouquinho elevado, no caso aqui de 27, você vai preencher ele com aquele número das camadas de elétron, né, daquelas quantidade de elétron que comporta cada camada, aquela que é mais próximo de 32. N não é 32? Qual é o mais próximo de 32 aqui? Nós temos 8, 2, 2, 8 e 18. Qual é a camada mais próxima de 32? 18. Pronto. Então aqui ó, eu vou colocar o 18. Ó. Ok? Presta atenção. 18. 18 para 27. Sobrou o quê? 9. A próxima camada é o quê? Ó. 9. Tá aí. Pronto. Ah, agora vamos lá. Somei aqui, deu 55. Né? Pronto, professor. Tá aqui a sua prova, tá aqui o trabalho. A última camada é 9. Não pode, porque agora a camada O ficou sendo a última camada. E a última camada lembra a primeira regra. Certo? A primeira regra diz que a última camada não pode ficar com mais do que 8 elétrons. Eu tenho 9. Então, esse 9 aqui, ó, babau. Ele vai ser eliminado. Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocar 8 aqui. Pronto. Vai ficar 8 aqui. Mas não era 9, esse cadê aquele 1? Joguei fora, descartei, comi? Não. Aquele 1 que sobrou ali vai ser jogado na próxima camada. Depois de O vem o quê? P. Pronto, aqui, ó. P ficou com 1 elétron. Certo? P ficou com 1 elétron. Então, P agora é a última camada. Lembra que eu falei, não pode ter mais do que 8 elétrons. Você pode ter 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Não pode ter 9, 12, 15. Não pode de maneira alguma. Ok? Vamos para outro exemplo. Né? Um número um pouquinho também elevado. Ó, 88 elétrons. Está vendo aqui? Ó? Ra. Isso aqui quer dizer o rádio. Certo? O rádio aqui tem 88 elétrons. Se perguntasse quantos prótons seria quanto? 88. Se perguntasse quanto de número atômico, 88. Ok? Então, faça a distribuição eletrônica do rádio. Tem 88 elétrons. Então, vamos fazer a distribuição nas camadas eletrônicas. Repetindo para ficar gravado. K, L, M, N, O, P, Q. K2, L8, M18, N32, O32, P18 e Q8. Certo? Então, relembrar para você, né, segurar mesmo.
aprender e não soltar mais nunca. Então, como eu tenho um número um pouco alto aqui, né, elevado, então a gente vai logo preenchendo aquelas camadas logo no começo, né? Então, K comporta quanto? Vamos lá, pessoal, K é quanto? 2, pronto, tá aqui, ó. 2, L é 8, né? M é 18, pronto, olha aí. Por que eu preenchi logo? Para ganhar tempo, né? Numa prova, no trabalho, ganhar tempo. E eu já sei que eu tenho um número, olha, 88, essa daqui, ó. Se eu somar aqui, só vai dar 28, né? Aqui, ó. Okay? Então, qual é a próxima? 32, eu tenho 80, eu vou preencher logo isso aqui, ó. 32, ó. Pronto, aí, ó. Certo? Eu vou preencher. Agora deu uma pausazinha, né? Vamos somar para ver se não passou, quanto tá faltando, o que é que eu tenho que fazer. Então, ali nós temos, ó, 32 com 18, 50, 58, 60, eu já tenho 60 aqui, né? 88 menos 60, faltou o quê? 28, isso, 28. Qual é a próxima camada agora, depois de N? Ó, lá vai, ó, vou colocar aqui, ó, 28, tá vendo, ó? 28 aqui. Pronto, professor, tá aqui, ó. Se o seu somar aí direitinho aí e tal, vai dar 88. Aí, ó, obrigado aí, felicidade, tá tudo bem. Não, não tá não. Por que não tá não? Porque agora o O ficava sendo a última camada. E a regra diz que a última camada não pode comportar mais do que 8 elétrons. É 28, é um número exagerado. Não pode de maneira alguma. Então o que é que eu vou fazer aí? Vou colocar 8 aqui, o resto não. A gente vai usar agora a segunda regra de novo. O que é que diz a segunda regra? A gente vai colocar um número aqui, aquele que é das camadas mais próximas de 32. Que é o número mais próximo de 32, vocês estão vendo aqui, ó, 18. Né? O 2 fica distante demais. O 8 distante demais. 18. Né? Então aqui, ó, vou eliminar o 28 e colocar 18. Olha ele aí, ó, bacana todo. 18. 18 para 28, sobrou o quê? 10. Vai para a próxima camada. Quem é a próxima camada depois de O? É P. Tá vendo aqui, ó? P igual a 10, tá vendo? Então agora se você somar aqui, com 10 vai dar 88. Pronto. Fechei? Não. Abriu. Certo? Você não fechou nada aqui, você abriu. Porque, olha aqui, o P ficou sendo de novo o quê? A última camada eletrônica. Sendo a última camada eletrônica, ela não pode comportar mais do que 8 elétrons. 8 elétrons, eu tenho 10. Aqui, tudo que eu fiz aqui, ó, tá errado. Não vai interessar, tá errado. Certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? P não tem 10, ela só pode comportar 8 elétrons, no máximo 8 elétrons. Então, o que é que eu vou fazer? Ó, eliminar o 10... e colocar o 8. Pronto, tá aí, ó. 8. Certo? Aí tá sobrando 2. Esse 2 aí foi para onde? Vai para a próxima camada eletrônica. Qual é a próxima camada eletrônica? Olha aqui, ó. Q. Tá vendo? Ó, Q de queijo. Sobrou quanto? 2. Pronto, tá aqui, ó. Agora sim. Agora você tem a distribuição correta. Certo? E você notou aí que no elemento químico rádio, ele tem as 7 camadas eletrônicas, ele está no 7º período, né? Na família 2A aqui, ó. Ok? Ó, você obedecendo as duas regras. A primeira diz o quê? A última camada não pode ter mais do que 8 elétrons. Ela pode ter 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 9, nem pensar. E quando o número é alto, acima de 18, né, o número elevadozinho aqui que sobrou lá, como a gente viu, 27, 28, o que é que a gente faz na segunda regra? Você vai colocar lá o valor daquela camada eletrônica mais próxima de 32. Qual é das camadas eletrônicas preenchido com o polo elétrico mais próximo de 32? 18. Coloca o 18 lá e o restante vai para as camadas seguintes, se necessário, usar de novo a primeira regra. Certo? Usar de novo a primeira regra. Ok? Aí você pode... E essas regras servem para todos os elementos químicos? Não. Certo? Essas regras não servem para todos os elementos químicos, não. Ok? Tem alguns elementos químicos que você vai ver
do ensino médio que ele exige outro tipo de regra, né? Como exemplo, o ferro. Tem outra regra diferenciada. Mas essa regra aqui também vai valer para vocês no ensino médio, certo? Vai valer para vocês no ensino médio, ok? Então aqui a gente tem essa parte básica aqui, né? Que vai ajudar muito você. É básico, é o alicerce, mas vai ajudar muito vocês lá no ensino médio, principalmente no primeiro ano, certo? Só em você chegar lá, ai, já sei distribuição eletrônica, ai, são 7 camadas, ai, bacana, olha que coisa boa você chegar lá, né? Chutando balde mesmo, né? Não o balde lhe chutando, mas chutando balde. Ah, cheguei bacana, certo? Cheguei bacana aqui porque já sei as 7 camadas eletrônicas, já sei até a quantidade de elétrico de cada camada eletrônica. 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8, certo? E aí vai dar tudo certo para você. Agora a gente vai estudar os símbolos dos elementos químicos, certo? Você viu que os elementos químicos ele tem um nome: hidrogênio, nitrogênio, fósforo, né? Argônio, criptônio, xenônio, hélio. Ele tem um nome, mas também ele tem um símbolo. É como se fosse um apelido da gente, né? Você tem um nomezinho, mas tem um apelidozinho. Eles têm um símbolozinho, certo? Nós temos em torno de 118 elementos químicos. 90, 92 são naturais, quer dizer, tem na natureza, certo? E o restante, 20 e pouco, 26 por aí, eles são produzidos em laboratório, certo? Através dos aceleradores de partículas, né? E vai surgindo esses novos elementos químicos, certo? Então nós temos em torno de 118 elementos químicos, 92 por aí, eles são naturais, né? Produzidos tem na natureza, a gente encontra naturalmente aí. E os outros, eles são produzidos em laboratório, através de aceleradores de partículas, certo? O símbolo dos elementos químicos, a gente usa letras, certo? Pode ser uma letra, certo? Pode ser 2 letras. No máximo, 1 ou 2 letras, ok? No máximo, 1 ou 2 letras, ok? No caso do oxigênio, só é uma letra. No caso do hidrogênio, só é uma letra, certo? Olha aqui, ó. O hidrogênio, só uma letra. O oxigênio, só uma letra. O nitrogênio, só tem uma letra, ó. O iodo, só tem uma letrazinha, ok? Aí você vê que a letra, ela é a letra de forma, né? Se tiver uma letra, tem que ser letra maiúscula, certo? Tem que ser a letra maiúscula. Você não pode colocar o hidrogênio desse jeito, ó, um H, né, minúsculo, não pode, de maneira alguma. Você não pode colocar o iodo, olha, com o I minúsculo, não, a letra maiúscula, certo? E letra de forma, ok? Se necessário, né, porque às vezes 2 elementos, 2, 3, 4, 5, 6 elementos químicos começam com a mesma letra, certo? O caso do cálcio, do cloro, né, do carbono, ok? Do cromo. Olha, eu citei aí 4, ó, tá vendo? Ó? Deixa eu cortar aqui um pouquinho, tá vendo? Ó? Se eu disser aqui, quem é o carbono daqui? Quem é o cloro? Quem é o cromo daqui? Quem é o césio daqui? A gente não vai saber, né? A mesma coisa, tem um monte ali, chama aí todos aqueles José. José, vem pra cá, e aí? Para diferenciar, José Pereira, José Cansanção, José Antônio, José Paulo, José Monteiro e aí por diante, né? Agora, quando você coloca a segunda letra, olha como diferencia, certo? Apesar de começar pela mesma letra, mas vai dar uma diferença. Olha, aqui nós temos o carbono, aqui nós temos o cromo, aqui nós temos o cloro, né? E aqui nós temos o césio, certo? Então, já com a segunda letra é para diferenciar aqueles elementos que começam com a mesma letra. Nós temos o frâncio, que começa com F. Nós temos o ferro, que começa com F. Nós temos o flúor, que começa com F. Já pensou se colocar só FF? Quem ia saber? O frâncio, FR, certo? O flúor, FL, certo? O ferro, FE. Né? Então aí dá uma diferençazinha entre ele. O flúor é só o F, viu? Desculpa aí. Okay? Olha, então esses elementos químicos, eles são símbolos universais, certo? Então em qualquer parte
do mundo, né, a gente vai encontrar esses mesmos símbolos, certo? Você está no Japão, você está na Inglaterra, você está nos Estados Unidos, você está no Peru, na Argentina, não vai mudar de maneira alguma. Eles são símbolos universais. Eles derivam do latim, certo? Eles derivam do latim. Ok? Só que tem uma coisinha. Alguns símbolos em latim, ele diverge. Ele tem uma diferença, não tem uma semelhança com o nosso português, pelo menos o começo. Certo? Ele tem uma diferençazinha. Então vamos ver aqui um exemplo. Ó. AG. Que símbolo é esse daí, o AG? Esse aqui é a prata. Certo? Esse aqui é a prata. Argentino. Esse aqui é a prata. Olha aqui, tá vendo? Em latim, ó, com diferença. Em português era o P, né? PR, poderia ser, né? Então, ó, argentino. Lembra daquele que a gente falou da aula anterior, potássio? Olha, ó, o potássio começa com K, o potássio da gente começa com P. Mas de onde é que veio? Veio do cálio. Cálio, tá aqui, ó, tá vendo? Cálio. Olha, o S, enxofre. Enxofre começa com E. Isso, enxofre começa com E. Mas o símbolo dele é o S. Sulfo, certo? É o S. É um Z, mas é um S aqui, ok? Então, alguns símbolos ele vai diferenciar da nossa língua, né? Do nosso português, mas é derivado do latim também, ok? Então, esses símbolos, eles são universais, certo? Quando ele comportar duas letras, a primeira sempre será maiúscula e a segunda sempre será minúscula. E aí, de onde é que vem esses nomes? Alguns nomes dos elementos químicos ele deu em homenagem ao cientista que descobriu ele. Certo? Alguns, o país onde foi descoberto, a localidade, né? Como Polônio, em homenagem à Polônia, de Maria Curie, né? Não sei nem se eu pronuncio o nome dela direito, uma grande cientista, né? E o marido dela, okay? Tem um Frâncio, na França, e tem alguns que homenageiam até um cientista que a gente até falou dele aqui, do Bohr, o Rutherford, tem um elemento químico com o nome deles, né? O Einstein, Albert Einstein, também, eles são homenageados, ok? Então tá aí, pessoal, a nossa aula, né, do assunto que a gente viu hoje sobre a distribuição eletrônica, né, as camadas, e vimos também os símbolos dos elementos químicos. Né? Eu mandei um material para vocês, espero que vocês tenham lido. Né? Se alguém tiver alguma dúvida, vá ler. Né? Como eu falei na aula anterior, lê uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Né? Faça a distribuição eletrônica. Né? Quando eu for mandar as atividades, faça a distribuição. Se eu errei, isso é natural. Né? A gente não pode persistir a vida toda no erro. Certo? Mas a gente pode errar 1 vez, 2 vezes, mas a gente acerta. Né? Um cantor, um jogador de futebol, a quanta gente vê, mas aquele gol ali aberto, o cara errou aquele chute, rapaz. Olha, né? Uma trave, como parece que é 7 metros de comprimento ali, o cara bota a bola lá no rumeirão. Como é que pode, né? Erra, meu amigo. Erra, mas você vê que na próxima ele faz um golaço, né? Faz uma coisa, né, de outro mundo, né, de assustar. Então, espero ter agradado na aula, né, e espero vocês na próxima aula, que a gente chamava antigamente de teleaula, né? Tenha um bom resto de semana. Tchau, que Deus o proteja e seja feliz. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço na família.